Fala galera, beleza? Hoje vamos dar continuidade a mais uma aula de odontologia e na aula de hoje vamos falar sobre bloqueio do nervo alveolar inferior e nervo lingual. Pois como nós vimos nessa aula de inervação dental, toda a teoria sobre o que cada nervo inerva, agora nós vamos ver na prática em várias aulas, várias técnicas que podem ser utilizadas para anestesia dos mesmos. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos começar com esta que é uma das mais famosas. Para anestesia de dentes mandibulares, é uma das mais utilizadas e também é uma das mais difíceis de ser aprendida e de ser realizada. Então, vamos começar falando de fato dessa técnica anestésica de bloqueio do nervo alveolar inferior e nervo lingual. Para nós começarmos a falar da técnica, devemos ter uma noção de anatomia, devemos saber onde está situado esse nervo. O nome já fala, né? O nervo alveolar inferior, ou seja, ele está próximo da região de alvéolos, né? Região dos dentes inferiores. E o nervo lingual também diz, lingual é um nervo que também vai anestesiar língua e regiões próximas da língua. Então, beleza, é nessa região de mandíbula. Como pode-se observar, este aqui, que eu estou passando o cursor, é o nervo alveolar inferior. Observem que ele está muito próximo do nervo lingual. E no seu trajeto, ele se insere aqui no forame da mandíbula e continua por dentro da mandíbula e vai inervando terceiro molar, segundo molar, primeiro molar e assim por diante. E ele continua seu trajeto por dentro da mandíbula e na região de pré-molares, onde vai ter um forame chamado de forame mentoniano ou forame mentual. Ele se ramifica externamente em nervo mentoniano, como pode-se observar aqui, e continua aqui dentro do seu trajeto, como se fosse o mesmo nervo alveolar inferior, com o nome de nervo incisivo. Então, beleza. E também temos o nervo lingual, como está mostrando nesta imagem, que ele está próximo ao nervo alveolar inferior, só que ele não entra no forame da mandíbula, assim como o nervo alveolar inferior. Ele tem seu trajeto fora do canal mandibular, inervando esta região, aqui que pode se ver na imagem. O nervo mentoniano e o incisivo, nós vamos ter uma aula mais para frente falando sobre a anestesia deles. Esta aula é somente do nervo alveolar inferior, junto com o lingual. Por isso que o nervo lingual está junto com o alveolar inferior. Porque geralmente na técnica anestésica de bloqueio deste nervo, nós bloqueamos junto o nervo lingual. Isso facilita porque não faz-se necessário uma nova anestesia, uma nova punção desse nervo. Então, além de economizar tempo, ainda facilita a técnica anestésica. Seguindo, o que esses nervos inervam, né? Vamos começar com o nervo lingual. O nervo lingual, o nome diz, né? Como eu já falei naquela aula de inervação dental, o nervo lingual ele vai inervar a gengiva lingual de incisivo central inferior a terceiro molar inferior e os 2/3 anteriores da língua. Ou seja, esta região aqui, toda essa gengiva lingual destes dentes mandibulares de incisivo central inferior a terceiro molar inferior, nesta hemimandíbula, nesta hemiarcada, né, nesta hemiarcada da mandíbula, vai ser inervada pelo nervo lingual. Toda essa gengiva lingual de incisivo central inferior a terceiro molar. Além disso, todos esses 2/3 anteriores da língua e soalho da cavidade bucal também. Então, esta região é inervada pelo nervo lingual. E o nervo alveolar inferior vai inervar todos os dentes também da hemiarcada, que estão em rosa, desde terceiro molar inferior até incisivo central inferior. Além dos dentes, todo o periósteo e osso, tanto vestibular quanto lingual, também será anestesiado. Então, toda essa região, todos os dentes, toda a região óssea de osso alveolar do paciente será inervada, de terceiro molar inferior a incisivo central inferior. Além de periósteo, osso e dente, toda a gengiva vestibular de incisivo central inferior a segundo premolar inferior. Por que até segundo premolar inferior? Porque esta região aqui de molares, essa gengiva vestibular de molar, é inervada pelo nervo bucal e não pelo alveolar inferior, certo? E fora isso, também temos anestesia de metade do lábio inferior. E lembrando, galera, que às vezes, com a anestesia do nervo alveolar inferior, pode ser que não anestesie tão bem os dentes anteriores, devido a grandes ramificações que podem ocorrer, a variações anatômicas, então pode ser que não seja tão bem anestesiado e necessite ser realizado, e com isso necessite ser realizado outra técnica, que nós vamos ver em outras aulas. E, na grande maioria, o nervo alveolar inferior
anestesia todos os dentes mandibulares, desde terceiro molar inferior até incisivo central inferior, certo? Então vamos seguir agora exatamente com a técnica anestésica direta do nervo alveolar inferior. Para começar a falar da técnica, temos que lembrar lá da aula de anatomia da cavidade oral que temos uma estrutura chamada de ráfio pterygomandibular ou também prega pterygomandibular. Observe aqui, ó, este tecido aqui, esta região de prega pterygomandibular. Vai ser super importante para a gente ter uma noção do posicionamento que vai ser feito a punção da agulha. Nós podemos agora, com o auxílio do nosso dedo, pode ser o indicador ou o polegar, posicionar este dedo paralelo ao plano oclusal, 1 centímetro acima do plano oclusal. Observem que aproximadamente, o nosso dedo tem em torno de 1 centímetro, então posicionando este dedo próximo ali aos dentes, vai ter aproximadamente 1 centímetro acima do plano oclusal, como mostra nesse tracejado. Existem 2 modos de posicionar o dedo, né? Cada um se adapte com o que melhor for, e não tem nenhum certo ou errado. O importante é realizar a punção de forma correta, respeitando os limites de cada uma, né? Nesta aula eu vou falar sobre o que vai palpar a borda anterior do ramo da mandíbula. E ao posicionar este dedo 1 centímetro acima do plano oclusal, nós vamos acompanhando os dentes até encontrar uma região aqui chamada de borda anterior do ramo da mandíbula. Ela está próxima aos dentes, mas um pouco mais vestibular. Então, com o nosso indicador, o nosso polegar, nós vamos tocar esta região. Vamos encontrar a região de borda anterior do ramo da mandíbula do paciente. Vai ser nesta região aqui. Observe nesta imagem. Olha aqui, ó. É como se fosse a mesma. Observem aqui nesta imagem. Temos aqui, ó, os molares, os pré. Olha o dedo aqui. Nós estamos 1 centímetro acima do plano oclusal dos molares. O dedo está paralelo a este plano. E ele está tangenciando esses molares. E olha aqui, ó, está tocando a borda anterior do ramo da mandíbula. Este aqui é um exemplo de osso, que é um exemplo de mandíbula, sem tecidos moles. Aqui é tendo tecidos moles, é como nós vamos ver na boca do paciente. Então, o dedo está aproximadamente aqui, ó, está sentindo, quando a gente está tocando, a gente sente que aqui tem uma região mais dura, né? Uma resistência óssea, que tem osso. Então, é exatamente aqui, ó, na borda anterior do ramo da mandíbula, é onde o dedo está aqui, ó, tocando. Observem que na hora da inserção da agulha, né, na hora da técnica anestésica, é exatamente este nervo que nós queremos anestesiar, ó, nervo alveolar inferior. Por isso, nós devemos palpar essa região, para termos uma noção de onde vai ser a punção que eu vou falar no próximo slide. Aqui está o nervo alveolar inferior, penetrando o canal da mandíbula, e próximo a ele está aqui, ó, nervo lingual, certo? Então, seguindo, nós já sabemos aqui, ó, a região da borda anterior do ramo da mandíbula, aproximadamente aqui, ó, onde nós estamos palpando no paciente. É difícil observar vendo, tem mesmo que palpar ali, né? Colocar o indicador 1 centímetro acima do plano oclusal e tocar nessa região mais lateral ali do molar para realmente encontrar aqui, ó, no tracejado a borda anterior do ramo da mandíbula. Agora, a partir de ter encontrado a borda anterior e observando aqui a ráfia pterygomandibular, né, ou a prega pterygomandibular, nós conseguimos determinar onde vai ser o ponto de punção. Então, nós vamos pegar a distância aqui da borda anterior do ramo da mandíbula até a ráfia. E essa distância nós vamos dividir em 4 partes. Como observem aqui, ó, 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4. Ou seja, pegamos essa distância e dividimos em 4 partes. O ponto de punção é exatamente aqui, ó, 3/4 da distância entre a borda anterior do ramo da mandíbula e a prega pterygomandibular. Então, aqui, neste X verde, é o ideal, o ponto de punção ideal para realizar a técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior. É aproximadamente aqui. É mais próximo da ráfia pterygomandibular do que da borda anterior do ramo da mandíbula. E por que tem que ter todas essas medidas e achar 2 estruturas para acertar o ponto de punção? Por isso que é a dificuldade da técnica, porque se não acertar o ponto, pode ser que a agulha não chegue até o nervo a se anestesiar e a técnica não seja bem sucedida. A agulha pode ser que
tenha contato ósseo anterior, pode ser que passe do forame. Então é muito importante encontrar tanto o ponto de punção quanto a angulação da carpule durante a técnica anestésica, para acertar em cheio aonde a gente quer. Como observem nesta imagem aqui, ó, a inclinação da carpule, vamos falar nos próximos slides, mas observe que está na região de pré-molares e molares, tá bom? A angulação correta. E olhem aqui, ó, imagine que este dedo está posicionado aqui, ó, nestes molares, na altura desses molares. Vai ser mais ou menos 1 centímetro de altura do plano oclusal. E observem, ó, a ráfia pterygomandibular aqui, ó, ráfia pterygomandibular. E aproximadamente aqui está a borda anterior do ramo da mandíbula, assim como nesta imagem. Então, observem que essa distância entre ráfia pterygomandibular e borda anterior do ramo da mandíbula, 3/4 aqui é o ponto de punção, ó, 1 centímetro acima do plano oclusal, quase próximo da ráfia aqui, ó. Como já foi falado, temos que angular a carpule para a região de pré-molares e molares, como está nesta imagem aqui, ó. Aqui temos incisivos, canino, pré-molar e molar. Por quê? Justamente para driblar, né? Como pode-se ver nesta imagem. Observe que nós temos que atingir a região próxima do nervo alveolar. Então, temos que passar pela região da língula, né? Que é aqui próximo do forame. Se esta carpule for pouco inclinada, ou seja, estiver na região de canino, incisivo, ela vai vir aqui na região de canino incisivo, ela vai passar o forame, não vai chegar próximo ao forame, ela vai passar, não vai ter resistência óssea. Por outro lado, se colocar lá para os últimos molares, pode ser que incline demais e ela tenha resistência óssea prematura. Pode ser que toque osso antes de chegar na região que queremos. Então, temos que ter, em média, aproximadamente essa inclinação em região de pré-molares e molares, nessa angulação da carpule, para realmente chegar aonde queremos aqui no forame da mandíbula. E para isso também é super importante, é extremamente importante a utilização de uma agulha longa. Não podemos utilizar agulha curta nesta técnica, porque como é uma região um pouco mais distante que queremos anestesiar, se utilizarmos uma agulha curta, não vai ter uma sobra aqui, ó, de agulha para ter mais segurança. Além de não atingir a área que queremos, ainda não vai ter esta sobra aqui de agulha sem ser inserida no paciente. E com isso, né, se não ter essa sobra, se ocorrer algum acidente, como por exemplo quebra da agulha, vai ser muito difícil removê-la. Então nós já falamos do ponto de punção, já dissemos que o ideal é a agulha longa, falamos da angulação da carpule. Agora vamos começar com a inserção da agulha, né, no ponto de punção. Nós temos que inserir até ter uma resistência óssea, que vai ser aproximadamente 3/4 da agulha longa. Ou seja, vai ficar aproximadamente 1/4 da agulha para fora da cavidade. Então recuamos 1 milímetro, realizamos a aspiração, que é super importante para que a gente não injete anestésico no vaso sanguíneo do paciente, mas sim na região que deve ser anestesiada. Então aspiramos, vemos se não veio sangue na aspiração, no carpule. Se manchou, nós vamos recuar e vamos inclinar um pouco a agulha para uma outra região para sair dessa região de vaso sanguíneo e realizar novamente a aspiração. Se nenhuma das vezes neste refluxo veio sangue junto, então já pode-se injetar lentamente a solução anestésica, esses 2/3 de tubete aproximadamente. Pois nós agora iremos recuar mais 1 milímetro. Então, por que recua depois de injetar 2/3 do tubete no nervo alveolar inferior? Porque o nervo lingual está aqui, ó. Está mais anteriormente ao nervo alveolar inferior. Então, ao recuar mais a agulha, nós vamos depositar diretamente no nervo lingual. Então, este 1/3 já é suficiente, já que eles estão muito próximos e o anestésico será difundido nessa área. Com isso, nós vamos remover a agulha e esperar, em média, de 5 minutos, de 3 a 5 minutos, que é o tempo ideal, com uma técnica correta, uma técnica realizada de forma correta, em torno de 3 a 5 minutos o paciente já vai estar anestesiado e pode começar o procedimento a ser realizado. E como que eu sei se realmente foi bem feita a técnica, se o paciente está anestesiado? Nós podemos ficar atento aos sinais subjetivos e sinais objetivos. Os subjetivos são sensação de formigamento e perda de sensibilidade na região de lábios inferiores,
na região do lábio inferior e nos 2/3 anteriores da língua, e sensação de crescimento dos dentes. Ou seja, se o paciente disser que está formigando ou não tem mais sensibilidade nessa região de lábio inferior e nos 2/3 anteriores da língua, e também sensação dos dentes estarem maiores, está crescendo, então a técnica está bem realizada, foi bem realizada, então o paciente vai ser anestesiado. E temos os sinais objetivos, ou seja, a ausência de dor, a punção na mucosa e também a ausência de dor no procedimento realizado. Então, o que nós podemos fazer é, com algum objeto pontiagudo, fazer uma leve pressão na região, nos tecidos que nós anestesiamos, e perguntar se o paciente está sentindo algo. Certo, galera? Então, com isso, a gente finaliza essa aula. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários ou escrevam lá na nossa página no Instagram. No mais é isso. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais, galera!